Olá pessoal, tudo bem? Vair aqui com vocês para a nossa videoaula e aqui nós estamos com o Organize Your Ideas, organizando então as ideias. Bom, lembra da última aula que nós tivemos que colocar os nomes desses bichos e animais aqui, classificando eles, que são esses nomes aqui, ó? Pois bem, esses mesmos nomes vocês irão colocar agora aqui nessa tabela, só que de acordo com anfíbios, aves, insetos, mamíferos e répteis. Então, amphibians, birds, insects, mammals e reptiles. Tá? Então aqui é o que vocês irão colocar. Lembra, lá só tem 9 nomes, aqui você tem 5 campos. Pode ser que um vai sobrar, vai ficar só com um, ou um vai ter 3. Agora é de acordo com o que vocês conhecem aí sobre os animais. Na questão 2 fala assim: você sabe por que esses animais pertencem a esses grupos aqui? Aí tem que falar com o professor de ciência. Se vocês não tiveram essa aula ainda, ele vai te ajudar e muito para falar sobre essa classificação. Connection. Tá falando assim, discuta. What is a volunteer? Bom, o que é um voluntário? Voluntariado. Ser voluntário é quando você doa o seu tempo para você ajudar alguma campanha, alguma instituição, tá? Vocês estão vendo aí na TV que fala sobre o Médicos Sem Fronteira, e aí precisa de ajudar com dinheiro, é ser voluntário ali também. Algumas pessoas viajam para outros países para ajudar as comunidades mais pobres que tem por aí. Aqui no Brasil é cheio de instituições que ajudam crianças com câncer, os idosos e assim vai, muita gente mesmo, tá? E a segunda questão fala assim: Would you like to be one? Você gostaria de ser um voluntário? Olha, lembra que se você trabalhar como voluntário, isso também agrega valor ao seu currículo quando você for procurar um trabalho. Por quê? Porque vão saber que você tem responsabilidade com a sociedade, você ajuda as pessoas. Então isso é bem bacana. Trabalho voluntário é isso, é você ajudar por vontade. Você não recebe nada em dinheiro por isso. O que você recebe talvez seja aí uma satisfação pessoal por ajudar o próximo. Esse é o objetivo da coisa, tá? Aqui no 2 está assim: leia o texto e sublinhe o que um voluntário ou o que os voluntários podem fazer lá no Chester Zoo. Lembra aquele zoológico? Ótimo. Então, ó, do you fancy being a volunteer? A zoo volunteer, você já imaginou, né, sendo um voluntário de um zoológico? Então, as a charity, volunteers provide vital support to the life of the zoo. All award-winning volunteers complement the work of all paid staff and contribute to our success by supporting the zoo's education, scientific and conservation mission. Quer dizer, como voluntário é uma instituição de caridade, os voluntários eles fornecem suporte vital para a vida de um zoológico. E qual é o ganho, né, para esses voluntários? É complementar o trabalho de uma equipe que é paga. Ele ajuda, né? Tem lá a equipe do zoológico que é paga, mas eles estão lá para ajudar. E o que? Contribuir para o nosso sucesso em dar suporte na educação do zoológico, na parte científica e na missão de conservação. Então, muitos voluntários mantêm um ambiente bacana lá no zoológico para os animais, eles dão suporte a isso e faz com que o zoológico tenha sucesso. Então, o que vocês irão grifar aqui? Vocês irão grifar essa parte aqui, ó, provide vital support, eles fornecem suporte vital. Vocês irão grifar essa parte aqui também, complement the work, complementa o trabalho, e vão grifar essa parte aqui também, que é o contribute to our success, contribui para o nosso sucesso. Essas três partes que eu falei, vocês irão grifar
porque é o que um voluntário faz lá no Chester Zoo. O 3 nós não vamos fazer porque requer uma pesquisa, então a gente não vai fazer essa parte. No Check It Out aqui tem o Simple Present e é a forma interrogativa. Bom, eu já falei para vocês da frase na afirmativa, utilizando o presente simples sem o verbo to be. Tem uma regrinha para você acrescentar SES e IES nos verbos. A forma negativa você usa o don't ou doesn't, e aqui na interrogativa você vai ter que usar sempre o do ou does quando eu não tenho o verbo to be. Exemplo, nós temos 3 aqui para analisar. What do they eat? Where do they live? Do you fancy being a zoo volunteer? Does Chester Zoo have a volunteer program? Veja, eu estou sempre usando o do ou eu estou usando o does. Eu não estou falando nada de verbo to be aqui, assim, é ou está. Não é questão nisso. Eu estou falando o que eles comem, onde eles vivem, você pensou em ser um voluntário e se o zoológico tem programas de voluntariado. É isso. Aqui não está falando nada de é ou está, então eu não uso o verbo be. Se eu não uso o verbo be, eu vou ter que usar o do ou o does aqui para fazer a questão. Quando que eu uso o do e quando que eu uso o does? Bom, seguindo nessa mesma linha, eu vou colocar aqui, ó, o do, tracinho, eu uso para I, you, we, you, they. Esses são os 4 pronomes que eu utilizo o do. Quando que eu uso o does? Eu uso o does só para he, pro she e pro it, tá? Nesse caso, quem que é o he? O he vai ser o Carlos. O he vai ser o Carlos. She vai ser a Sarah. E o it vai ser o Rock, que é o cachorrinho, tá? Cachorro pode ser o lápis, pencil, também é o it, nesse caso aqui, tá? Só para vocês entenderem. Agora, se na frase eu tenho Carlos and Sarah, deixou de ser it. Por quê? Porque eu tenho 2 sujeitos, o Carlos e a Sarah, são eles. Eles está aqui em cima, é o they. Então já muda, tá? É nesse sentido que eu vou usar o does só quando eu tiver o Carlos, ou só quando eu tiver a Sarah, ou só quando eu tiver o Rock ou pencil. Se eu tiver mais de um sujeito, deixou de ser he, she ou it, e aí ele já vai para o plural. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Por que que eu estou usando o do aqui então? Porque eu tenho o they aqui como sujeito. Aqui é a mesma coisa. E aqui, porque é o you sujeito. Quando eu mudo para Chester Zoo, que é o it, aí ficou o does. Olha, o verbo principal, eat, live, fancy e o have, ficou tudo na forma base. É isso que vocês têm que entender. Então, nós usamos 2 coisas para fazer questões no Simple Present. A question mark, que é a interrogação, e um verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar? Acabei de falar, do ou does. Tá vendo que aqui eu tenho why, you, we e o they? Nós usamos então o que? Espera aí. Nós usamos o que então? O do. Quando o sujeito é I, you, we e they. E nós usamos o does quando o sujeito é o he, she and it, tá? É isso aqui que vocês vão preencher. O do quando eu tenho I, you, we e they, e o does quando eu tenho he, she e o it. Já preencham aí, deixam bonitinho essa regra gramatical. Agora que vocês já entenderam, nós temos em inglês questões fechadas, que a gente costuma chamar de yes, no question, onde a resposta vai ser sim ou não. E questões abertas, onde as informações elas podem ser muito amplas, tá? Existem muitas possibilidades. Agora vocês vão classificar essas questões aqui, ó,
uma, duas, três e quatro questões, vocês vão classificá-las aqui como questões fechadas, closed questions, e questões abertas, open questions. E aí vocês irão ver que as respostas aqui, ó, sim, yes, I do, no, I don't, yes, it does, no, it doesn't. E aqui, they eat leaves. They live in the forest. Tá vendo que essas respostas aqui já tá mostrando quais são as questões abertas? Muito bem, é assim que vocês irão fazer. Essa eu vou deixar vocês raciocinar um pouquinho para ver se vocês conseguem fazer. Qualquer dúvida é só me chamar que eu ajudo vocês. O question word, nós usamos o where para lugar, o when para tempo, o what para informação específica, what time, what color, what animal, etc. Tá? Então, que horas, que cor e que animal. E aí são para o what é coisas em geral, fica mais fácil de entender. Aqui no Your Turn, vocês irão escolher a opção correta para completar a questão. Lembra, eu falei, dúvidas? Depende de quem é o sujeito. O verbo vai ser flexionado ou não? Eu uso to mais o verbo ou não? Dá uma olhada nos exemplos que a gente viu lá em cima. Então aqui a primeira, eu já vou falar para vocês o que vocês irão circular como opção correta. Olha, eu tenho aqui o do ou does, depois eu venho com o sujeito os, que está no plural. Depois eu venho com create e to create e a special habitat for each animal, quer dizer, é um habitat especial para cada animal. Então, como eu tenho aqui os zoos no plural, são eles, os zoológicos, então eu uso do. Do zoos. Lembra? Depois que você usou o do, o verbo tem que estar sempre na forma base. Eu nunca utilizo ele com to, eu nunca coloco s, eu nunca faço nada com ele. Então, do zoos create a special habitat for each animal. Quer dizer, os zoológicos criam. Então, você vai aqui o do e depois vai circular o create. Criam um habitat especial para cada animal? Uma questão, tá? E aí a resposta, sim, eles criam, não, eles não criam. Yes, they do, no, they don't. Já vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho essas informações aqui. Legal, agora é com vocês a B, C e D. Bom, a 2, lembra que eu falei sobre o where, que refere a lugar, o when refere a tempo e o what refere a informações no geral? Eles estão aqui, ó, os três. Complete as questões com question word. Eles vão vir sempre no início da questão. A gente já faz isso em português. Qual é o seu nome? Então, o qual está aqui, what. Onde você mora? Então, já está aqui, where, onde. Já está lá no início. Quando você vai à escola? Olha o when aqui falando quando. Então, é sempre no início da frase. Em inglês também é a mesma coisa. O que muda? É a hora de eu fazer a inversão do sujeito com o verbo auxiliar. Veja, aqui o meu verbo auxiliar vai ser o verbo to be. Eles já estão aqui. E depois do verbo to be tem a informação de sujeito. Então, preste atenção nas respostas. Olha a resposta. It's downtown next to the park. É no centro, ao lado do parque. Então, eu quero saber o zoológico mais perto. E eu estou falando de local. Quando eu falo de local, eu uso quem? O where. Então, aqui, ó, nessa questão, vai ficar Where is the nearest zoo? Onde é o zoológico mais perto? It's downtown. No centro, next to the park, ao lado do parque. É assim que vocês irão fazer este exercício. Preste atenção que as respostas vão ajudar você a montar a questão bonitinho. Exercício 3. Reorganize as palavras, então, para montar as questões. Vejam, todas aqui são questões. Todas estão com question mark, que é a interrogação. Eu preciso, então, montar as questões para cada uma delas aqui. Olha, eu tenho já a informação. Vou reorganizar, então. A primeira eu tenho time, the lion, does, it e what. O que eu acabei de falar? Que quando eu tenho
question word, ele vem na frente. Então, vou colocar what. Agora, eu preciso do auxiliar. O auxiliar tá aqui, ó, que é o does. What does the lion... perdão, aqui tem uma expressão que é what time. Então, perdão, vai ser what time does the lion eat? E aí, question mark no final. Eu estava esquecendo da expressão. Quando eu tenho a expressão what time é a que horas? A que horas o leão come? Então, what time does the lion eat? É assim mesmo que eu vou montar. Agora, vocês irão fazer os de baixo. Lembra, tem zebras, tem horse. Um deles vai ser o sujeito, ou os dois. Aqui você tem o do como verbo auxiliar, então presta atenção na hora de montar essa questão. Tem o and aqui, então pode ser zebras and horse, e aí get along. Você precisa pôr o do ali para montar a questão. Não tem a question mark, aliás, o question word, então eu vou fazer assim, ó, do zebras and horses get along? Interrogação. E aí eu estou falando, as zebras e os cavalos ficam juntos? Do zebras and horses get along? Tá? É assim mesmo que vai ficar a informação. Agora façam a C e a D para vocês. Lembrando que se você colocar horse e depois zebra, não muda nenhum sentido aí. É a única coisa que eles andam juntos, então não vai mudar nada aí na sentença. Façam então os demais. Exercício 4 a gente não vai fazer. No exercício 5, reading time, e aqui nós temos pests, ou seja, alguns insetos que a gente trata aí como se fossem umas pestes, né? Mas é claro que tem toda uma estrutura aí do meio ambiente para cada inseto, então a gente não pode levar muito por esse lado. Vamos lá para o lado que interessa. Label the following pests using word from the box. Nós temos aqui rato, que mice significa ratos no plural. Cockroach é a barata que está aqui. Fly é a mosca. Flea é a pulga e ant é a formiga, tá? Então aqui você tem a pulga e aqui você tem a mosca e aqui a formiga. Vocês irão marcar aqui. Eu já falei. Beleza. Já que eu falei aqui, coloco os demais que vocês irão conseguir fazer o restante. Agora eu vou ler um texto aqui para vocês sobre o zoológico de Singapura, tá? Vou ler essa informação aqui para vocês. Zoológico de Singapura, chamado de Kampong House. Você não consegue ver mais muito deles. Nossa casa Kampong é uma viagem nostálgica de volta ao tempo. Tem todos os confortos de uma humilde casa de herança e algumas pragas inesperadas. Hóspedes, queremos dizer, ratos, baratas e muito mais. Nesta casa, encorajamos as crianças a serem intrometidas. Abra as gavetas, dê uma espiada dentro da geladeira, faça o que quiser, fique atento. Não deixes os percevejos morder. Então, quer dizer, não deixe que os bichinhos vão lá e peguem vocês, tá? Agora, de acordo com isso, vocês vão responder essas questões aqui, A, B e C. What's a Kampong House? O que é uma Kampong House? O que é essa casa? B. Who lives there? Quem é que vive lá? E na C, what are visitors invited to do? O que os visitantes são convidados a fazer? Então, só essas 3 questões aqui a gente vai responder de acordo com esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês. Lembrando que tem mais informação aqui embaixo do vocabulário. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.